Vamos lá, minha gente. Agora vamos aí continuar nossas aulas de bioquímica. Hoje vamos falar aí sobre as proteínas, certo? Então vamos lá. Então vamos lá, gente. Quando a gente pensa nas proteínas, nós temos, de novo, aquelas funções principais e as funções secundárias, certo? De função principal nós temos função estrutural, como o próprio nome já diz, ele dá uma estrutura. Então, é o que está ligado principalmente à arquitetura dos seres vivos, tá, gente? O que estrutura todos os seres vivos aí, basicamente, são as proteínas, basicamente, certo? E temos aqui a função catalisadora, que são basicamente as nossas enzimas, ok? Então, as nossas enzimas têm função catalisadora, isso significa que elas aceleram reações químicas. Então, elas facilitam, elas aceleram reações químicas. Tecnicamente, as reações químicas elas podem acontecer na natureza naturalmente. Né? Natureza. Porém, só que demanda de muita energia e muito tempo, coisa que no ambiente não tem, certo? Então, com o advento das enzimas durante a evolução molecular, aí, quando a gente pensa aí na origem dos seres vivos, favoreceu enormemente o surgimento da primeira célula, porque com essas proteínas com ação catalítica, tudo era feito muito mais rápido, entende? Então, a evolução ela conseguiu alavancar mais rapidamente, certo? Quando a gente pensa em funções secundárias, nós temos aí a primeira delas, a função de defesa, está ligado basicamente às nossas respostas imunes, né, ou respostas imunológicas, toda a defesa do organismo. Aqui entram os famosos anticorpos, certo? Ou também podem ser chamados de imunoglobulinas. Alguém vai me xingar aí por causa dos sinônimos e tal, né? Mas, gente, infelizmente não tem como fugir disso. Inclusive, um tempo atrás, a Federal caiu uma questão que uma das partes da questão era saber um sinônimo para imunoglobulina, entende? Então, se não soubesse que era anticorpo, não acertava essa questão, certo? Só que você não pode confundir anticorpo, minha gente, que é a parte bem importante, com leucócito, tá? Porque leucócito, basicamente, são os famosos glóbulos brancos, certo? Glóbulo branco. Leucócito são células, certo? Inclusive, leuco significa incolor e cito célula. Então, célula branca, célula incolor, certo? Então, glóbulo branco é uma célula. Anticorpo é uma proteína. Não pode confundir, certo? Os anticorpos eles advêm de leucócitos específicos, chamados de linfócitos, que você também já deve ter ouvido falar em algum lugar, certo? Os linfócitos. Linfócitos, não, né, professor? Linfócitos. Aí, foi. Linfócitos, certo? Tô aprendendo a mexer com esse negocinho aqui. Beleza? Então, vamos para frente. Com relação aí, outra função secundária é a parte de regulação, certo? Então, a parte hormonal. Então, hormônios, basicamente, eles controlam ações de um órgão-alvo. Né? Lembra que eu falei disso lá nos lipídios? Aqui nas proteínas temos também, certo? Por exemplo, a insulina, por exemplo, o glucagon, dois exemplos aí de hormônios que são proteicos, certo? Insulina análoga, contrária, antagônica ao glucagon, certo? E função de transporte, uma função secundária aqui em que a gente vai ter os canais proteicos, né? Os canais proteicos ou proteínas facilitadoras também lá na membrana plasmática da célula e vão permitir que as substâncias passem pela membrana plasmática, ok? Mais para frente a gente vai ter uma aula só sobre membrana plasmática, certo? É isso aí, vamos para a próxima. Então vamos lá, minha gente. Vamos falar agora sobre os monômeros das proteínas. Então, lembrando o seguinte, a gente falou disso um tempo atrás, lá na aula de carboidratos, nós temos um esquema de monômero e polímero aqui na maioria das substâncias orgânicas, certo? Então, imagine que uma conta dessa aqui é um monômero, certo? E quando a gente coloca todos esses monômeros ligados, né, em sequência, nós formamos um polímero, ok, minha gente? Então, monômero polímero, lembra que isso é muito importante aqui. Então, aqui no caso das proteínas, proteína é o polímero e aminoácido é o monômero, ok, gente? Então, falou em aminoácido, você precisa saber que o monômero é o tijolo fundamental para a formação das proteínas, ok? E quando a gente pensa no aminoácido, aqui nós temos aqui a estrutura molecular de um aminoácido, nós temos que reconhecer algumas partes, tá? Que isso aqui vai ficar um pouco também lá para a química, né? A gente vai permear um pouco a química.
Todos os aminoácidos, minha gente, eles têm esse mesmo padrão aqui. Se você observar na molécula, nós temos as funções orgânicas aqui bem definidas. Então, ó, deste lado aqui, ó, nós temos uma amina, um NH2, e do outro lado aqui, ó, nós temos um ácido carboxílico, certo, gente? Então, nós temos aí uma molécula que em um dos lados um ácido carboxílico, do outro lado um grupo amina. Consequentemente, temos um aminoácido, certo? Por isso que ele recebe esse nome. Então, basicamente, a gente tem 20 aminoácidos, tá? Quando a gente considera para a espécie humana 20 aminoácidos, tá? E pense comigo, esses 20 aminoácidos, né, eles são diferentes entre si. E o que os diferencia é essa substância que estará ligada aqui, ó, ao carbono central, né? Esse aqui é o carbono central. O que tiver ligado aqui, gente, que é o que a gente vai chamar de radical, é o que vai permitir a diferenciação dos aminoácidos. Então, ali pode ser, sei lá, pode ser um metil, certo? Que vai estar ligado ali. Pode ser um etil, né? Pode ser... Opa, C2... C2H, quanto agora aqui? 3, 4, 5. C2H5, né? E por aí vai, né? Depende da substância que estiver ligada ali, vai diferenciar os aminoácidos, certo? E desses 20 aminoácidos, para a espécie humana, nós temos aqui que 11, são naturais e 9 são essenciais. Então, qual que é a sacada aqui? Tudo que for natural, gente, é naturalmente produzido. Você produz, certo? Tudo aquilo que for essencial é aquilo que você não produz, certo? Essencial, você não produz. Opa, não produz. Beleza, minha gente? Então você precisa obter pela dieta. Por isso que você tem que ter uma dieta balanceada, uma dieta diferenciada, certo? Para você conseguir se alimentar de todos os aminoácidos necessários, né, os essenciais. Um detalhe aqui, gente, que depende da espécie que a gente vai falando, a gente vai ter uma variação nessa quantidade, certo? Então, para outra espécie, provavelmente vai ter mais essenciais ou menos essenciais e por aí vai, tá? Um fato interessante é que vegetais, todos os aminoácidos para os vegetais são naturais, né? Eles sintetizam 100% dos aminoácidos, certo? Lembra que eles são lá os produtores da cadeia alimentar, das teias alimentares, eles produzem a matéria orgânica, então eles produzem todos os aminoácidos e daí produzem todas as suas proteínas, né? Assim como nós, basicamente. Só que o que acontece, né, gente? Para a gente diferenciar, então, eles, né? Ou melhor, a gente diferenciar eles pelo radical, né, que a gente já falou. Mas, quando a gente pensa uma proteína é uma sequência de aminoácidos. Então, como que a gente vai diferenciar uma proteína da outra, né? A proteína A da proteína B, a gente vai diferenciá-la pela quantidade e pela sequência de aminoácidos, certo? Então, é basicamente isso que vai importar, a quantidade e a sequência desses aminoácidos, certo? Então, por exemplo, né, se a gente tiver aqui os mesmos aminoácidos, né, sei lá, amarelo, azul e verde, e na proteína B aqui a gente vai ter verde, amarelo e azul, perceba que é os mesmos aminoácidos, mas como eles estão em sequências diferentes, isso influencia completamente na função biológica, certo? Então a proteína A aqui vai ter uma função que é diferente da proteína B, provavelmente, certo, gente? Então, a quantidade e a sequência dos aminoácidos importa extremamente para a função da proteína, né? E para a diferenciação da proteína. Vale lembrar que para que a gente forme uma proteína, como é que a gente tem que fazer mesmo? A gente tem que fazer ligação entre os aminoácidos, né? E o que estimula essa ligação, né, dos aminoácidos é para a gente juntar, né, subindo aqui a reação, por exemplo, né, a gente precisa juntar dois aminoácidos. Para que a gente faça isso, é necessário promover o que a gente chama de ligação peptídica, certo? Ligação aí entre os aminoácidos. Nesta ligação peptídica, minha gente, observe aqui na imagem, olha só o que acontece. Vem uma enzima aqui, tá? Ela quebra o OH, a hidroxila dessa molécula, e quebra o hidrogênio dessa outra molécula. Então, o que acontece? H2O. Nessa reação, quem que sai fora? Olha aqui, ó, sai a água e forma, então, estabelece uma ligação química entre este carbono e o nitrogênio. Então, essa é a famosa ligação peptídica, certo? Indicada aqui. Ok, minha gente?
Vale lembrar que a gente já falou disso lá na aula 1, certo? Mas é importante sempre ficar relembrando disso, daqui a pouco eu vou falar de novo sobre isso. Mas aqui nós temos uma reação em que eu estou juntando substâncias e formando uma. Então eu tenho uma reação do metabolismo, né, chamada de anabolismo, né? Lembra que um anabolismo é sempre um processo de construção, ok, gente? Um processo de construção. Então lembra sempre dos maromba lá. Os caras tomam bomba para ficar maior, para ficar monstro, né? Para ficar forte. Por quê? Eles querem aumentar o nível de fibra muscular. Para aumentar o nível de fibra muscular, você precisa aumentar o nível, a quantidade de proteína. Então eles precisam estimular que faça mais ligação peptídica e forme mais tecido muscular, ok? Vamos para frente. Classificação. Gente, aqui é diferente do que aconteceu lá nos carboidratos, tá? Lembra que os carboidratos, eles eram separados como mono, quando tinha uma repetição, disacarídeos, quando tinha duas repetições, ou polissacarídeos, quando tinha vários. Aqui nas proteínas, nós temos basicamente a classificação ligada à sua estrutura em 3 dimensões. A estrutura tridimensional, certo? Então pense comigo. Nós temos aqui 4 estágios de proteína, em que o primeiro estágio, a gente chama isso de um estágio linear, tá? Um estágio linear. Esqueci que estava escrito aqui. Então ela é reta, certo? Digamos assim. Quando chega no estágio secundário, gente, a proteína começa a ficar enrolada, parecendo como se fosse uma espiral de caderno, entende? Então pense numa espiral de caderno, gente. Ele tem uma estrutura em 3 dimensões, né? Os eixos x, y e z. Então ele tem profundidade, altura e comprimento, certo? Uma proteína terciária seria como você pegar o aspiral do seu caderno e fazer uma bolinha, certo? Fazer uma bolinha com ele. Então, ele continua sendo uma estrutura tridimensional, só que ele fica mais enrolado ainda. Então, perceba, primeiro para a segunda, para a terceira, elas ficam cada vez mais enroladas, certo? Aumenta a quantidade de aminoácidos e ela fica cada vez mais enrolada, ok? Porém, uma estrutura quaternária, se você observar aqui na imagem, olha só, nós temos aqui, uma vermelha aqui, uma proteína amarela aqui no fundo e outra amarela aqui no fundo. Então, o que é uma estrutura quaternária? Quando a gente tem uma associação de várias proteínas terciárias, certo? Então, o exemplo aqui, clássico, aqui a gente falar da famosa hemoglobina, tá? A hemoglobina é o que dá a cor vermelha às nossas hemácias, né, os nossos glóbulos vermelhos, e eles, a quantidade grande deles no sangue faz o sangue ficar vermelho, ok? Então a hemoglobina, gente, vou apagar aqui porque eu vou escrever aqui, a hemoglobina, lembre-se que ela tem a função de transportar os gases, certo? Transportar o O2 e o CO2. E ela só faz isso porque no seu interior ela vai ter núcleos contendo ferro. Então, cada uma das proteínas terciárias que compõem a hemoglobina possuem um íon ferro no seu interior, e o íon ferro ele tem uma alta atração, uma atratividade aí pelos gases, certo? Então, ele atrai o gás e permite então que a hemoglobina consiga fazer sua função de transporte. Ok, minha gente? Vamos para frente. Acabei falando isso no slide anterior, né? Mas a forma da proteína está associada completamente à sua função biológica. Então, por exemplo, uma proteína secundária, gente, ela vai ter uma função, né? Se ela faz essa estrutura em aspiral, ela faz um canal, né? Então, ela pode ser um canal iônico, que vai permitir a passagem de íons na membrana, tá? Uma proteína como a hemoglobina, que a gente falou aí, né, ela vai fazer um transporte de gases. Uma proteína terciária, ela pode ser, por exemplo, uma enzima, né? E por aí vai. Então, para que a proteína desempenhe a sua função, é necessário que ela esteja naquela forma específica, entende? Então, hemoglobina só transporta os gases se ela estiver no formato quaternário, certo? Se ela voltar para um terciário, ela não transporta mais gases, certo? Mesma coisa um canal iônico aqui, uma proteína secundária. Se ela voltar para um estágio primário, ela não vai conseguir fazer transporte, ela não vai mais ser um tubo, certo? Vamos para frente. E quando a gente pensa nessa coisa nessa fase de voltar para um estágio anterior, a gente chama isso de desnaturação, certo? Que é o processo aqui quando a proteína, né, ela volta para um estágio anterior. Isso se chama desnaturar. Ela acaba perdendo a sua função biológica, né? Como ela perde estrutura tridimensional, consequentemente perde sua função, entende? Então essa aqui é a famosa desnaturação proteica, ok?
E o que promove fazer desnaturação proteica são dois fatores principais. Um deles é o pH, o potencial hidrogeniônico, né? Ele vai medir basicamente a quantidade de íons H+ na nossa solução. Quanto mais H+ tiver, cuidado com isso, quanto mais hidrogênios tiver, a solução vai ficar com um pH mais baixo, certo, gente? O pH baixa. Lembra que pH ele é uma escala que varia de 0 a, cuidado, 14, certo? Em que de 0 a 6,9 nós temos um pH que é ácido, certo? E de 7,1, diz a química, que é básico. Ok, gente? E o 7 é neutro, certo? O 7 ele é neutro, ok, minha gente? Então, pH é uma escala que varia de 0 a 14. Quanto mais hidrogênio na solução, quanto mais hidrogênio na solução, aqui, ó, mais hidrogênio na solução, o pH mais fica baixo, ok, gente? Cuidado com isso, porque é inverso, né? Isso aí lá na química, os caras da química vão ensinar a calcular, inclusive, né? Você vai se divertir calculando o logaritmo aqui, né? Ei, maravilha! Então, basicamente, quando você varia o pH, gente, ela acaba perdendo a sua função, certo? Varia o pH no sentido de, professor, toda vez que eu colocar um pH ácido, vai desnaturar? Não necessariamente, porque cada proteína ela foi projetada, ela foi sintetizada e ela tem uma estrutura molecular para suportar determinado pH, entende? Então, por exemplo, lá, a proteína chamada pepsina, que é produzida lá no nosso estômago, ela foi projetada para trabalhar em pH ácido, entende? Para ela tá ótimo o pH ácido. Se você baixar mais o pH mais, lógico que ela vai perder sua função, mas ela tá ótima para esse pH, entende? Se você subir o pH, para ela vai ser ruim, ok? E fatores também como a temperatura também vão fazer as proteínas desnaturarem, certo? Mesma coisa. No nosso caso, nossas proteínas, elas têm como ideal, né, a nossa temperatura, que é os 35, 36 graus. Para elas está ótimo isso. Se você subir muito, baixar muito, né, as proteínas começam a perder a sua estrutura. Se perde estrutura, perde sua função. Perde função, você começa a morrer. Certo, minha gente? Então, basicamente, são os dois fatores que vão influenciar aí na estrutura proteica, o pH e a temperatura. Aqui é interessante salientar uma coisa, gente. Sabe carne de panela, né? A galera gosta bastante de carne de panela, gosta bastante de costela, né? Esse tipo de carne, né? De segunda, às vezes, que eles chamam, né? Segunda, carne de não primeira qualidade, né? Tipo uma picanha, né? Eu acho uma merda, pra ser bem sincero. Não gosto de picanha, prefiro costela. Mas, enfim, não sei se você já teve a oportunidade de comer uma costela fogo de chão, por exemplo. Nossa, dá água na boca. Então, que pode ser até costela de panela, carne de panela, o que for. Gente, esses tipos de carne, né, quando você faz costela, fica muito tempo, né, ou no fogo, né, na churrasqueira, ou no chão, ou no forno. Por que tem que ficar muito tempo e com uma temperatura alta? Porque a temperatura alta dentro do local onde você está fazendo promove uma desnaturação das proteínas, entende? As proteínas vão desnaturando. A carne estava muito fibrosa, com as proteínas muito, muito, muito condensadas, né, num estágio bem complexo. Quando você aumenta a temperatura, o que acontece com as proteínas? Elas ficam totalmente soltas. Elas ficando soltas, minha gente, fica mais macio para a gente comer, entende? Então, basicamente, essa aqui é a magia da culinária, que faz a carne ficar mais macia e a gente consiga comer, né? Inclusive, isso está intimamente associado à evolução humana. A gente conseguiu ter um crescimento muito exponencial, praticamente, na evolução humana, quando a gente passou a cozinhar. Isso é muito louco, né? Cozinhar principalmente a carne. Então, a nossa origem é uma origem carnívora, né? Eu sei que tem, por opções políticas, sei lá, sociais, culturais, as pessoas às vezes são vegetarianas, talvez você que esteja me assistindo seja vegetariano, mas não tem como negar isso, certo? A nossa origem, a nossa ancestralidade, ela é carnívora, certo? Ela é carnívora, não tem como fugir disso, ok, minha gente? Vamos para frente. Com relação aqui agora às enzimas, né, que é a parte especial aqui dentro do grupo das proteínas. Lembra que é uma das funções mais importantes aí das proteínas. Então,
Proteínas com função de acelerar reações químicas, como eu falei para vocês no começo. Toda reação química, tecnicamente, ela pode acontecer na natureza, só que ela depende de ter muita energia e depende de muito tempo, então demora muito para acontecer. Com a enzima isso fica acelerado, ok, gente? Então, basicamente, vamos entender que a enzima é esse carinha aqui, ó, que você está vendo aqui, ó, esse em cinza aqui, ok, minha gente? Esse carinha é a enzima. O que está chegando aqui, ó, é o que a gente chama de substrato, né? Na bioquímica, basicamente, a gente chama de substrato que vai ser quebrado, tá? O que está antes da seta, isso é bem importante. Então, substrato, ele vem antes da seta. Lá na química mesmo, acho que os professores talvez chamem de reagente, né? Mas tanto faz, né? Então, acaba sendo tanto faz. Então, antes da seta, nós temos o substrato, e depois da seta, nós temos os produtos, ok, gente? Que é o que é formado aí depois que o substrato ele é quebrado, certo, gente? Então, o produto é o que vai ser formado. Para que isso aconteça, tem que entrar nesse processo uma enzima, certo? Entra uma enzima na reação, tá? Então, a enzima vai quebrar o substrato, e quando ela quebrar o substrato, nesse caso aqui ela está quebrando, né? Ela quebrou o substrato e liberou 2 produtos. Parte importante aqui, gente, percebe que a enzima é a mesma aqui, ó, até o final do processo. A enzima ela não é consumida nessa reação, ok? Ela não é consumida. Lógico que ela tem uma vida útil, mas ela não é consumida, certo? E todas as reações que as enzimas fazem, basicamente, são de dois tipos. Ou é de catabolismo, ou é de anabolismo. Que, de novo, a gente fala de novo aqui dele, certo? Lembra que catabolismo é quando a gente quebra, certo? Então, por exemplo, vamos fazer aqui, ó, triângulo, bolinha. Para o outro lado, triângulo mais bolinha, certo? Então, na parte aqui de cima, nós estamos quebrando, nós temos um catabolismo. E na parte de baixo, a gente tem um anabolismo, certo? Anabolismo ele está juntando, ok? E tem um outro detalhezinho aqui importante que é com relação à água. Lembre-se que quando a gente quebra aqui a ligação química, os elétrons ficam livres e a gente precisa inserir aqui inserir algum elemento para estabilizar a molécula. Então, num catabolismo, a gente vai quebrar e a gente vai inserir H2O. Né? Lembra lá do slide de ligação peptídica, né? Lembra lá quando a gente vai... só que uma ligação peptídica é o contrário, né? A ligação peptídica é um anabolismo. Então, só quero que vocês percebam a posição da água. Num catabolismo, a água precisa entrar. E num anabolismo, a água precisa sair. Eu desliguei do lado errado aqui. Enfim, vai ser aqui, ó, pra cá. Aí. H2O. Ok. Então, gente, olha só. Num catabolismo, a água entra, certo? Para estabilizar a molécula. Então, desse ladinho aqui, por exemplo, vai ter... desse lado aqui vai ter um OH. E do outro lado aqui vai ter um H. Ok? Aí, H. Beleza, minha gente? E num anabolismo, quando eu quero estabelecer essa ligação, quem que vai cair fora? A hidroxila de um carbono, né? Ou fazer um nitrogênio na realidade, né? Então, a hidroxila de uma molécula com o hidrogênio da outra molécula, e então a água sai, ok? Beleza, minha gente? Vamos lá. Saideira. E daí a gente chama isso também, né? O catabolismo, quando está colocando água, a gente chama isso de hidrólise, certo? Porque a lise é quebra e hidroágua, quebra pela água. E no anabolismo é uma síntese por desidratação, porque desidrata, você tira a água da reação, ok? Para frente. Especificidade de substrato, isso é bem importante. Talvez você conheça como a famosa chave fechadura, né? Uma chave só abre uma fechadura, né? Vou trazer um exemplo diferente aqui que eu não aguento mais. Olha só esse aqui, ó. Esse aqui com certeza você já deve ter visto aí. Se não viu, com certeza que você viu que na infância já deve ter visto em algum lugar. É aquele joguinho dos buracos, né, e das peças. Então, se você tentar colocar a estrelinha no lugar aqui do quadrado, não vai entrar, certo? Então, por quê? Porque não encaixa, certo? Isso é especificidade do substrato. Cada enzima, ela tem uma região, e essa região ela se chama sítio ativo, certo? Toda enzima tem um sítio ativo, que é a região onde determinado substrato vai se ligar. Entende? Então, seria como o joguinho. Se o substrato ele não encaixa nesse sítio ativo,
ele não encaixa, a enzima não quebra, entende? Não vai conseguir quebrar, ok? Então só vai ter reação se tiver um sítio ativo, né, for compatível com o substrato. E detalhe, esse sítio ativo ele tem que estar disponível, às vezes ele não está disponível, certo? Às vezes tem outra molécula ligada nesse sítio ativo que impede que a reação aconteça. Isso acontece bastante no metabolismo, certo? Fica lá desligado, ok? São os competidores, né, que eles chamam, então ele desliga ali aquela enzima, ok? E quando a gente pensa nisso, nós temos aqui que entender a diferença aqui a diferença dos nomes das enzimas, tá? As enzimas, elas vulgarmente, elas terminam com o nome com ase, tá? Vulgarmente. Então, lipase, maltase, urease, DNA polimerase. Tudo é ase, tudo é enzima, tá? Só que o prefixo que vem antes ali do ase vai te indicar o que ela quebra, qual é o substrato. Então, uma lipase quebra lipídios, uma maltase quebra maltose. E maltose, lembrado da última aula, maltose ela é um disacarídeo, formado pela união do quê? Se eu quebrei maltose, eu vou transformar maltose em glicose mais glicose. Certo? Um disacarídeo formado por dois monossacarídeos, ok? Urease quebra ureia, DNA polimerase quebra DNA, não quebra. DNA polimerase polimeriza. Ó, se ela é polimerase, ela polimeriza, ela constrói, ela sintetiza. Nossa, não, esse aqui amarelo não dá para ser feliz. A DNA polimerase, gente, ela sintetiza, certo, gente? Ela sintetiza, isso é bem importante. As pessoas têm os alunos têm essa constante todo ano de falou em enzima quebra, enzima quebra, enzima quebra, enzima quebra. Não necessariamente, tá, gente? Lembra que nós temos duas reações de metabolismo. Temos o catabolismo e o anabolismo. Lógico que o que a gente mais fala em sala de aula são enzimas que quebram, certo? Mas tem enzimas que juntam, ok? Então, tente lembrar disso. A enzima, o que ela faz? Ela acelera a reação química, seja para juntar ou seja para quebrar, ok? Então a DNA polimerase, ela produz DNA. A gente vai ver isso, vai ver ela trabalhando lá na aula de replicação do DNA, certo? Mais para frente. Ok, minha gente? Para frente. Enzimas de proteínas conjugadas. Isso aqui é interessante também que a gente cite. Olha só, nesse caso aqui, a gente vai ter uma enzima que ela depende de um ligante para que ela possa quebrar um substrato. Então pense comigo, aqui está a enzima, vamos olhar só a imagem, tá? Então aqui nós temos a enzima, ela está inativa, e aqui nós temos a enzima ativa. Então percebe que tem que ter essa moléculazinha roxa aqui, ó, que é o famoso cofator, né, ou coenzima, para que faça a enzima ficar ativa. Ela ficando ativa, ela consegue se ligar ao substrato e efetivamente quebrá-lo, certo? Quebrá-lo, né, ou juntar, né, juntar dois substratos. Beleza? Vamos nomear aqui as coisas agora. Então, o que vai a enzima, quando ela fica inativa, a gente chama isso de apoenzima, ok, gente? Proteína inativa ou enzima inativa, né? Proteína e enzima a mesma coisa. Ou melhor, desculpa, mesma coisa não, vamos pontuar. Enzima é sempre uma proteína, ok, gente? Enzima é sempre uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Tipo um anticorpo. Anticorpo é uma proteína, mas ele não tem função catalítica, ele não é uma enzima, ok? Então, a apoenzima, então, a enzima inativa e holoenzima, a proteína ativa, que ela efetivamente vai quebrar ou vai juntar os substratos, certo, gente? Então, lembra que holo é tudo, tá, gente? O holo é no sentido de tudo. Cofator ou coenzima? Cofator, aqui que varia, pode ser qualquer um dos nomes porque depende do ligante, certo? Então, cofator é quando é um íon que ativa a enzima, que faz a enzima, a coenzima ficar uma holoenzima. E quando for uma vitamina, né, a gente chama daí de coenzima, certo? Coenzima, a vitamina vem, se liga aqui, faz com que a enzima se torne ativa e promova a reação química, ok? O que é uma vitamina? Né? Vitaminas são substâncias orgânicas que elas são necessárias, uma concentração baixa para que o nosso organismo tenha um bom funcionamento.
Então, você precisa de vitamina para que, por exemplo, algumas das suas enzimas funcionem, algumas delas trabalhem, porque algumas delas são proteínas conjugadas, que elas dependem disso. Beleza? Último slide. Velocidade de reação. Gente, isso aqui é bem importante, né? Para que a enzima trabalhe... Boa. Meu cachorro tá sonhando, tava esquisito. Para que as enzimas trabalhem, gente, elas dependem de ter um ambiente favorável, certo? Elas têm que ter um ambiente bom para que elas trabalhem, para que elas consigam quebrar as substâncias. Então, o que faz com que elas trabalhem em maior velocidade ou menor velocidade? Tá tudo bem. O que faz com que elas trabalhem em maior velocidade ou menor velocidade, né, são 3 fatores. É a quantidade de substrato, a temperatura e o pH. Okay? Isso vai regular a velocidade de reação enzimática. Então, primeiro gráfico aqui, vamos ver o pH. Gente, olha só o pH. Não percebe que não tem nada aqui de valor aqui embaixo, mas eu quero que vocês entendam que nós temos um pico aqui, ó, máximo de velocidade em determinado pH. Entende? Então, cada enzima tem um pH ótimo. Falei para vocês mais cedo, né, da famosa pepsina. A pepsina, ela é uma enzima que ela prefere trabalhar em pH ácido. Né? O estômago ele secreta uma coisa chamada ácido clorídrico, HCl, que faz com que o pH baixe. Entende? Então, o pH baixa, a pepsina ela começa a quebrar tudo, ela adora isso, certo? Então, é ótimo para ela. Se você pegar a pepsina e colocar ela num ambiente mais básico, por exemplo, a sua velocidade de reação vai cair muito, porque ela está evolutivamente adaptada ao pH ácido, ok? Com relação à temperatura, também é a mesma coisa, gente. Aqui é interessante a gente citar animais. Então, nós temos 2 tipos de animais. Nós temos os famosos animais ectotérmicos e nós temos os animais endotérmicos. Né? Então, é ectotérmico e endotérmico, tá? Ecto, gente, eu quero que você lembre de que ecto é fora, ok? Fora. E endo é dentro, ok, gente? Então, térmico aqui vem de temperatura, né? Que na verdade seria calor. Então, os animais que são ectotérmicos... Nossa, faltou um R aqui. Os animais que são ectotérmicos, o calor vem de fora. Eles dependem do calor ambiental, da energia ambiental, para que a sua temperatura se eleve. Animais que são endotérmicos, eles basicamente produzem o próprio calor. Você, mamíferos, todos os mamíferos e as aves são animais endotérmicos. Então, eles efetivamente produzem o seu calor, né? Você dissipa energia, dissipa ATP na forma de calor para manter a temperatura estável, entende? Então, assim como um carro, é que no carro, na verdade, é um efeito colateral, né? Mas ele esquenta porque a energia está sendo dissipada, né? Não está sendo aproveitada. No teu caso, não. Um animal, não. Ele dissipa porque ele quer, certo? Ele quer fazer isso. Para quê? Para que a temperatura se mantenha constante. Ok? Isso está ligado à ação das enzimas. Então, a nossa temperatura é 35, 36 graus porque é a temperatura ótima para as nossas enzimas. Quando você eleva a temperatura ou você diminui a temperatura, a gente entra na famosa hipertermia e hipotermia, né? Você já deve ter ouvido falar disso, né? A pessoa morre de calor, morre de frio. Mas não é necessariamente que vai tremer, né? Vai até morrer. Não, é porque com a diminuição da temperatura, a velocidade de reação enzimática começa a decair. Chega num momento em que não é mais possível de manter vivo. O que te mantém vivo são reações químicas. Então elas param de acontecer, você começa a morrer, entende? Então na hipertermia e na hipotermia é isso que acontece, sai da faixa ótima de temperatura, ok? E com relação à concentração de substrato, né, a gente perceba que o gráfico é diferente. Tanto pH quanto temperatura, nós temos aqui a curva de Gauss, né, que é esse formatinho aqui mais ou menos. Né? Na concentração do substrato, não. Ele vem se elevando, 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 chega um momento em que ele estabiliza. Então, o que acontece, minha gente? A partir do ponto que começa a se estabilizar aqui a velocidade, perceba que não importa quanto maior seja o meu substrato, a velocidade de reação vai ser constante.
Por que isso? Porque as enzimas estarão todas ocupadas. Todas elas estão quebrando ou estão juntando tudo que precisa ser feito e não tem como elas fazerem isso mais rápido, entende? Elas têm uma velocidade definida, ok, gente? Uma velocidade definida com relação a pH e temperatura, mas com relação ao substrato também, que vai se manter constante daí, ok, gente? Então não adianta você colocar mais substrato que ela não vai quebrar mais rápido. Beleza, minha gente? Chega por hoje. Fechamos aqui a aula sobre enzimas e proteínas. Fechou, minha gente? Digam tchau.